nasci e me criei. Infelizmente, é um momento de pandemia, mas é um momento gratificante com essa equipe técnica que está aqui junto comigo. E minha infância foi uma infância maravilhosa, onde eu brincava muito com meus primos, né? Com meus irmãos. Tinha aquele momento difícil, né? De dificuldade, mas era um momento feliz, onde eu estava com minha família, meus familiares, minhas irmãs, né? São 6 irmãs maravilhosas e 5 irmãos. E aqui foi construído, eu construí toda a minha infância, toda a minha alegria e também a minha tristeza, né? Porque com o decorrer do tempo, ele foi passando e eu perdi meus pais, a minha força eterna, né? E me segurava e me dava suporte, mas eu estou tentando superar essa dificuldade toda, né? Porque era meus matriarcas, né? Meus alicerces, mas eu estou resistindo. Jembé de Federação foi um bairro onde eu aprendi e construí meu projeto social. E aí o tempo foi passando, eu casei e fui morar lá no Nordeste de Amaralina. Hoje eu desenvolvo esse trabalho social com muita dificuldade, mas estou aqui firme e forte, porque eu escolhi a cultura, escolhi a arte como força e resistência. Esse caminho aqui é um caminho que me lembra onde eu corria, jogava gude, jogava bola, fui a pé. E eu sempre via meu pai dizer: entra, Gisele, menina, mulher, não faz o que um menino homem faz. E o Jembé de Federação me traz força, resistência, né? Porque cresci, me tornei uma mulher forte, adulta, né? E com muita perseverança de continuar. Apesar das dificuldades que nós temos, né? Mas esse caminho aqui é o caminho da construção. Mestra, fala um pouquinho dessa casa pra gente. Essa casa aqui, onde era um terreiro de candomblé, onde eu aprendi, né, o candomblé, como, né, executar um candomblé em Angola. Era a casa da minha tia, hoje mudou tudo, que é outra história, né? Mas aqui eu aprendi muita coisa boa junto com meus familiares. A minha religião, a minha força vem dessa casa, porque minha mãe era cuidadora, né, dessa casa, onde a gente pequenininha, né, se organizava para poder fazer os trabalhos, né, de religião do candomblé. Mudou muita coisa, mas a história fica. Eu nunca vou esquecer. O nome da minha tia é Dona Carlita, né? Ela hoje mora no Beru, mas é viva para contar a história também, se vocês precisarem algum dia. E é isso. Hoje, falar do Jembé de Federação é falar de uma mudança. Uma mudança que hoje tem outras pessoas em outras construções, né? Mas uma construção que permanece, porque tudo que a gente faz permanece. E Jembé de Federação é força, é resistência, entendeu? É família e é resistência. Porque eu lembro que eu tinha uns 12 anos, quando minha mãe veio morar aqui e construiu essa casa, e a gente carregava o saco de cimento, areia e o bloco nas costas, porque nós não tínhamos condição de pagar alguém para carregar o material. Como meu pai é mestre de obras, né? Ele construiu vários prédios na Amaralina, vários prédios que tem na Amaralina, meu pai fez. Então ele ensinou a gente, tanto as mulheres como os homens, fazer o serviço braçais, entendeu? De botar um piso,
de fazer um rejunte, de pintar uma casa, eu mesmo pinto a minha casa, entendeu? Então, é isso. Em Gevelho Federação, eu vim com 12, comecei com 14 anos no meu projeto na Escola Henriqueta Martins Catarino. Comecei dando aula lá como oficineira e daí fui construindo esse projeto, ele foi se expandindo, né? E eu senti a necessidade de explorar o meu conhecimento. E fui explorando o meu conhecimento, fui crescendo, dando aulas aqui no bairro. Daí eu casei. Em 90 eu casei, né? E fui morar lá no Vale das Pedrinhas, que hoje é o Nordeste de Amaralina. Então é isso que me faz continuar a minha trajetória, até como artista, professora, educadora. Eu tenho uma cia de palhaço só com crianças. E as crianças, nós botamos uma caixa de som aqui e aqui nós fizemos a nossa festinha maravilhosamente com essas crianças. Hoje eu tenho a minha irmã que construiu esse projeto comigo, ela na verdade não vai querer falar muito, ou não vai falar, mas começou com elas três, né? Irá, que está aqui ao lado, Jane, Dilminha. E nós começamos um desfile, né? Com meninas de 8 a 14 anos, com roupas africanas, que era na minha casa. E daí me bateu uma vontade de fazer um projeto. E aí eu construí o projeto Arte de Dançar. Hoje o Arte de Dançar está expandindo o mundo, né? Eu tirando as crianças da rua para mostrar a eles o que é a cultura, que nós temos que conhecer a nossa cultura, entendeu? E apreciar como uma coisa de valor. E aí nós fazemos aulas de dança afro, maculelê, puxada de rede, samba de roda. E é muito gratificante quando você vê o aluno se sentir realizado quando ele faz essa atividade. Ele passa a ser importante, ele vê que alguém se preocupou com ele, que deu importância. Então ele muda até a maneira dele se vestir, entendeu? Então ele começa a buscar que ele existe, que a autoestima dele está sendo vista, né? Em Gevelho Federação, essa baixada aí toda era tudo lama, era uma horta, completamente uma horta, e a gente descia no período do Santo Antônio, que minha mãe pagou a promessa dela, mas minhas irmãs continuam rezando, então a gente descia para comprar flores, né? Então a gente passava por dentro da horta, aquele lado todo de água. Então, até hoje eu não esqueço e não vou esquecer nunca, porque é toda a minha história, é toda a minha vida, entendeu? Mesmo com algumas pedras, né? Porque eu digo pedras porque tudo que a gente faz é difícil. Então, Gevelho Federação é força, é resistência, é axé, é história para a professora Giza Santos. E dai-me licença, ô alô de Manjaré, dai-me licença, ô brasileiro, brasileiro, ô brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, imperador, mas eu sou filho do Brasil, brasileiro. O que é que eu sou? Eu sou brasileiro, brasileiro. A minha comunidade Nordeste de Amaralina representa muito para mim, porque quando eu saí do Gevelho Federação, que vim aqui para o Nordeste de Amaralina e construí uma família aqui, que hoje é minha comunidade, onde eu desenvolvo o meu trabalho, né, cultural. Foi muito difícil no começo, porque eu não achei apoio de ninguém, mas eu sou uma pessoa que insisto realmente no que eu quero. Então comecei fazendo os trabalhos nas escolas, né, do bairro, e aí comecei também dando aula no Carlos Santana, no Dionísio, no Calazans. E assim foi um momento difícil, muito difícil, porque
eu não tinha material nenhum, então eu tinha que ir em busca desses materiais para poder dar continuidade ao meu trabalho. Achei a ajuda de muita gente da comunidade, hoje eu tenho amigos dentro da comunidade que me ajudam com o meu projeto social, né? Até com as crianças também doando, com doações de materiais. A comunidade Nordeste de Amaralina é minha família, entendeu? É meu alicerce, porque ali, além de eu construir, né, tudo isso com minha comunidade, eu construí a minha família, né? Então eu digo que a comunidade é importante para mim nesse sentido, né? E o Arte de Dançar, o grupo Arte de Dançar, nós começamos com muita dificuldade com 2 alunos, né? E eu não tinha lugar para dar aula, saía em vários lugares pedindo espaço para dar aula. Teve momentos que fui muito discriminada na questão de trabalhar a dança afro, e o pessoal achava que a dança afro seria o candomblé. Mas mesmo assim eu continuei insistindo e montei o grupo Arte de Dançar. Foi quando nós começamos a fazer show, pequenos shows, na comunidade mesmo, que eu não dava conta, era muita apresentação, as pessoas me chamando, Dia das Crianças, folclore, entendeu? E as festas que tinha nas escolas. E aí esses meninos foram criando uma resistência de que eles seriam importantes. E aí até começou a mudar o hábito deles, até falar ou se vestir. Porque tinha muitas meninas que elas não colocavam turbante na cabeça, né? Elas começaram a usar esses turbantes, a fazer os penteados africanos, e o grupo foi crescendo. Mas a gente precisava de um reconhecimento maior. E aí foi quando a gente recebeu o convite para ir lá fazer um show em Costa de Sauípe. Aí eu digo, o nosso sonho está sendo realizado. Entendeu? Depois eu digo, olha, eu vou criar um grupo só com criança. Aí criei um grupo, Arte de Dançar Mirim, só com criança. São 14 crianças na faixa etária de 8 a 12 anos, né, onde eu dou aula nas escolas. E aí a gente trabalha a cultura africana com essas crianças, né, com aula de canto, com maculelê, com puxada de rede, com dança afro. Aí com o passar do tempo, eu comecei a dar aula no Beco da Cultura, né? Comecei a dar aula no Beco da Cultura e aí comecei a trabalhar com 40 senhoras da terceira idade no Beco da Cultura, que hoje a direção é Andréa Macedo, né? Ela é minha coordenadora. Lá eu dou aula segunda, quarta e sexta pela manhã a essas senhoras e à noite, segunda, quarta e sexta, aos jovens, entendeu? O tempo foi passando, e aí eu senti a necessidade de criar um grupo só de mulheres, né? E aí criei as Mulheres Kizumba, que é um grupo de mulheres que a gente se reúne toda quarta-feira, né? À noite também, para uma roda de conversa, né? E a gente faz live, faz roda de conversa, elas contam a história delas. E esse grupo cresceu. Quando começou esse grupo, eram 2 senhoras. Hoje eu tenho 20 mulheres, né, no Mulheres Kizumba. Se você disser, Gisele, você quer sair do Nordeste de Amaralina hoje? Eu digo não, porque está toda a minha força, toda a minha resistência e toda a construção do meu projeto, né, que hoje eu labuto com muito sacrifício, mas para mim é muito gratificante estar dentro dessa comunidade do Nordeste de Amaralina. Então, como é que a cidade vem trabalhando isso, principalmente com seus alunos, principalmente com as crianças? Olha, Iná, eu venho trabalhando isso dia a dia, né? Porque o meu objetivo, dentro desse trabalho que eu faço cultural, é formar alunos multiplicadores da arte. Então, o meu objetivo é formar alunos para deixar aí, para trabalhar a nossa cultura africana. Então, todo lugar que eu chegar, eu vou estar sempre trabalhando, né, em busca de mostrar a eles que eles têm um caminho. E esse caminho é a cultura, é conhecer sobre os nossos ancestrais, né, a nossa dança afro, a nossa dança folclórica,
E eu sempre mostrei a eles, quando a gente termina a aula, né? E a gente sempre tem um texto que nós falamos, e falamos sempre assim: nós, alunos do Arte de Dançar, temos um objetivo: aprender e multiplicar, amar e ser amado. Diga sim à vida e não à violência. Então, quando eu digo diga sim à vida e não à violência, é através dessa arte que a gente trabalha, é através dessa cultura africana que a gente vem mostrando, mostra para eles o caminho na hora que eles gingam o corpo deles e vão buscar, entendeu? O movimento do corpo deles na dança afro, aqueles movimentos corporais, força, resistência, para a gente estar trabalhando sempre. Então, meu objetivo é esse: formar alunos multiplicadores da arte. Poxa, a dança me entregou muita coisa. Me entregou o que eu mais sonhava, que era me tornar uma professora educadora da arte africana. Me empoderou muito como mulher negra, porque eu fui buscar meu empoderamento através do meu trabalho, entendeu? Hoje eu já sei reivindicar quando alguém tentar até me discriminar, coisa que nunca aconteceu. Então a dança afro me trouxe muita coisa boa, certo? A começar pelas minhas filhas, que uma das minhas filhas tem o nome de africana e a outra tem o nome de Odara, certo? Então, através da dança, eu busquei toda a minha força, entendeu? Toda a minha perseverança através da dança afro. Porque dança afro já está dizendo força, força, resistência e perseverança. Então, a dança afro está me dando e me deu muito essa resistência. Uma preocupação, larguei tudo, porque minha vida é corrida mesmo. Né? Você sabe que o artista sempre surge uma coisa e você tem que se jogar mesmo para fazer. E aí foi uma segunda-feira, eu estava em casa, quando eu recebi a notícia que ele tinha falecido. E aí eu procurei saber. Nós, como você vê, o carro não desce, porque quando vocês vierem eu digo não desce, que aqui é a escada. Às vezes desce até aqui, mas acontece, às vezes tem algum problema por causa das escadas, entendeu? E aí nós trouxemos ele na cadeira de roda, para levar ele para dar socorro. Mas quando chegou aqui, ele se despediu da gente. Ele sacudiu a cabeça, certo? Só olhou para todo mundo e foi embora. Até o dia de hoje. Para mim, aquele dia acabou.
Porque quando eu recebi a notícia, me vontade de sair doida. Eu não acreditava. Entendeu? Aí, entendeu? Então é difícil. É difícil porque... vai comigo. Dá-me licença, dá-me licença, dá-me licença, não demanja, dá-me licença, dá-me Meu nome é Raimunda Sena, nascida e criada aqui no Taboão, número 50. Aqui é um pedaço da minha vida. Ficava na janela da casa de minha avó, ouvia, subia, descia. Quando dava às 18 horas, às 18 horas a gente era proibida de descer, porque tinha uma casa de prostituição do lado e tal, então a minha avó não deixava descer. Menina não descia, só descia os meninos. Né? E logo, uns 5 a 6 anos de idade, a gente subiu um pouquinho e fomos para aqui, para o lado da Bola Verde. Então aqui na Bola Verde foi o que? A infância a partir de 5, 6 anos até os 12 anos a gente subiu um pouquinho. Porque o Taboão naquela época sempre era, né, passagem de coisas que não era muito bacana a partir de 18 horas. Era todo mundo recolhido. Né? Mas o nosso grande investimento era subir para o Santo Antônio.
E ficar buzinando em todas as casas mesmo, entendeu? E sair correndo. Até um dia que a mulher jogou um balde d'água e molhou todo mundo desceu pra casa, todo mundo molhado. Mas a gente era cão. Era assim. Aí, nesse meio tempo, fomos vizinhas, né? Tânia Bispo, de Tânia Bispo e outros mais. Lá no Pelourinho, como Missinho, né? Tem muita gente conhecida. Depois eu vou me lembrando. A janela era no último andar. Eu ficava na janela. Botava a cadeira e subia, que era pequena, e ficava na janela olhando. Aqui era bacana o movimento, assim, dia da Nossa Senhora da Conceição. Aí isso aqui era muito, né, descendo, subindo, dia da lavagem do Bonfim. A gente gostava disso aí, que dava bastante movimento. Fora disso era só carro subindo e carro descendo, né? Mas era bom nessas... Era bacana descer no dia na manhã, ou seja, do dia 7 ao dia 8 de dezembro, na manhã. A gente descia, ia na rampa e voltava, subia essa ladeira cheia de frutas, que a gente gostava de comprar as frutas na rampa, era tradição. Dia de domingo, logo ali na subida do Carmo, ao lado esquerdo, tinha a associação da escola de samba Filhos do Morro, que saía, Filhos do Morro, saía daqui. Aí eu via esse movimento. Depois subia para comprar picolé, taboca, sabe o que é taboca? Aqui era a academia Mestre Pastinha. Aí tinha as rodas de capoeira, a gente subia para ver os caras jogando capoeira, maculelê, as influências. Samba, sempre. Você subia, chegava no teu Pelourinho, tinha samba. Então a coisa fervia, né? Então isso eu tô falando. Aí vem a adolescência, eu curtindo essas bimba lá em cima no terreiro de Jesus, né? Vendo essas manifestações. Fui para adolescência colégio, chego no Severino Vieira e encontrei a cultura como tarefa. Se eu morava aqui, para onde eu vim? Eu tinha que mostrar alguma coisa do folclore baiano. Eu vim para as academias, pedi ajuda. Daí nunca mais larguei. Por quê? Sem contar que estudei no Azevedo Fernandes, logo aqui. Morava aqui no 16, ali no térreo, ali mesmo, né? Saía, entrava no emprego, meu trabalho era aqui, SESC Senac. Tudo era aqui. Quando saía era para dar aula lá no Sesc de Nazaré. Depois subia a ladeira da Saúde, descia a ladeira da Saúde, subia a ladeira do Beco do Mota, e estava aqui. Minha vida é sempre aqui. Já com meus 20 e poucos anos, aí surge 20, quase chegando a 30, eu acho, chegou o Lodum. Pronto. Aí depois do Lodum aí começou, levada do Pelô, não sei o quê, né? E sempre contato, assim, de repente eu saía de lá de Nazaré para vir dar aula, ensaio na arena. Sentava ali, que era a sorveteria do Senac, tomava um milkshake, né? Um dia eu tô vendo um rapaz sentado ali. A professora Raimunda, assim, eu posso entrar para assistir o ensaio? Era nada mais, nada menos do que Carlinhos Brau, que estava formando a timbalada, estava procurando Tião, aí ele me deu a ideia ali, não, é que eu estou juntando os 10 melhores timbaleiros, Valtinho, Tião, não sei o quê, e Tião tocava aqui, então ele estava em busca de Tião. Tenho vontade até de encontrar com ele para saber se ele se lembra disso. E aí esse contato com o Preto Velho, que sempre tinha as histórias do Pelourinho, mais velhos do que a gente, né? Lourdinha, as mulheres do samba que faziam os tupinhos no São João, os maridos com a mesma camisa das roupinhas que era chamada de tubinho. E daí, como é que você pode sair, né? O fomento mesmo da cultura dentro do Pelourinho não podia, né? Ver o vai levando descer. Vai levando
era um dos blocos assim, qual é o bloco maior que tem na cidade? Filhos de Gandhi. Era considerado como Filhos de Gandhi, que quando vai levando, descia isso aqui, ia lá em Santa Luzia, antes de pegar a avenida. Gente, que coisa mais linda. Aí tinha o Vai Levando, tinha Filhos do Morro, Filhos do Mar, que era do bombeiro, dos bombeiros, era vermelho e branco. Então, tudo surgiu aqui. Depois que começou a vir, né, Liberdade, com Eleaê, tal, mas aqui tava momento total, né? Você vê que quando foi criado os blocos juninos, né, os pagodes juninos que saía, né, Vem Quem Quer, Vai Já Quer, aqueles blocos, todos eles desciam aqui no Pelourinho, todos eles vinham no Pelourinho, né? Aí também não lembro bem os anos, foi quando a gente saiu de Cidre Vieira para não se desgarrar a galera, aí inventou um terno do Alvorada. Era um terno diferente, que cada um botava uma bermuda, botava uma meia assim, outra meia não, chapéu de palha. Eu só sei que a gente fazia, pagava os músicos. A gente saía daqui no dia da Lapinha, que é dia 5, né? Ou 3, sei lá, dia 5. A gente juntava aqui e ia andando, fazendo farra, tomando as canas até a Lapinha. E que ele resultou no bloco Alvorada, que até hoje tem na avenida, né? Nas sextas-feiras de carnaval. Lá presente. Essa entrada aqui era a entrada da casa da minha avó. Quando você entra, hoje você encontra arena, né? Você dobra cá, você encontra arena. No tempo da gente era um pátio bem extenso, onde tinha várias casas ao redor e uma serraria, né? Era onde eu saía do colégio, Fernando, entrava na casa da minha avó, entrava pra casa da minha avó pra almoçar, entendeu? Era tudo coisa. Minha mãe já morava ali embaixo. Cheia de força e resistência. Porque minha mãe foi achada no formigueiro. A mãe dela, a verdadeira, botou ela no formigueiro. Acharam ela, entregaram a essa avó, essa minha avó que eu conheci, de São Pedro. Por quê? Porque tinha uma boa vida, o marido era estivador, naquele tempo estivador era um petroleiro. E que ela tinha útero infantil e não ia ter filho. Foi essa pessoa que criou a mãe. Mas você sabe que aquela coisa assim, você é criado pelas pessoas, você não faz a mesma coisa, que é diferente. Como, por exemplo, eu vou pular meu carnaval, a menina tem 6 anos de idade, vai ficar trancada em um quarto quadrado, com um pinico, a comida tá ali, na hora você compra, tá entendendo, né? Então tinha coisas tristes, mas que ela foi com minha avó até o final, que ela dizia, a mãe que eu conheci. Foi essa que fez eu ser o que eu sou. E ela foi até o fim.
até o final. Ele primeiro perdeu a visão, glaucoma, depois perdeu uma perna, diabetes, mas ela cuidou, eu sou testemunha da véia até o final. A véia era cheirosinha, gostosinha, toda bacaninha, entendeu? E foi como ela diz assim, ela nunca sentiu a dor de parir. Ela fez o máximo que ela podia por mim, né? Podia, né? E é isso. Eu acho que ela teve de tudo para ser revoltada, de tudo para ser uma péssima mãe, mas não foi. Foi ótima, excelente. Ela sabia ler, dava para se safar, mas não fez primário total. Ela sabia ler, escrever o nome dela, lia, soletrando, mais lia. Meu pai já tinha mais estudo do que ela, né? Mas ela dizia assim, gente, vão estudar. Porque preto, para não ser, para ir não lavar vaso sanitário de branco. A mãe falava isso, então vão estudar. Então, eu e minha irmã, a gente nunca teve ninguém para pegar debaixo do braço, bora para se matricular. A gente ficava, tá matriculando. Aí assim ficava, para se matricular, para ser alguma coisa, entendeu? É isso, Betinha, a importância da Betinha foi essa. Bloco Alvorada, Raimunda cantora. Pois é, Bloco Alvorada foi os primeiros, né, que me deram a oportunidade de colocar essa arte que eu usava na dança, né? Eu tinha espetáculo de dança, eu atuava como dançarina, como cantora, atriz, mas não diretamente cantar. Aí meu compadre, né, tinha esse bloco, o Bloco Alvorada, e aí ele via, gostava de ouvir a Raimunda cantar samba, e convidou para um ano sair puxando, né? Já tinha ala de canto, mas só tinha homens, então eu fui a primeira mulher a subir no trio para cantar, puxando Bloco Alvorada, naqueles tempos. E nesse primeiro ano, a emoção foi tanta, que quando me deram o microfone para cantar, a voz foi embora, a emoção, fiquei rouca na mesma hora, chorei muito. Aí pronto, mas é carnaval. Chegou no outro ano, aí eles repetiram o convite, aí foi muito bom, porque eu me preparei, e eu cantei pra caramba, e até hoje estou cantando. É isso aí. A história do Alvorada é linda na minha vida, adoro. Minhas sextas-feiras de carnaval é com Alvorada, que adoro chegar e encontrar. Feliz da vida, quando chega fevereiro, o Alvorada é o pioneiro na abertura do carnaval. O Alvorada é o despertar do novo dia, no meu é a alegria, e por isso nós vamos cantar. Que lá vem o sol, olha o sol por cima do sol. Lá vem o sol, olha o sol por cima do sol. Antes que o dia amanheça, diga meu bem que apareça. Por aí a gente faz fazendo carnaval. Olha, a emoção vem. A minha chegada na escola de dança, né, em 78, 79, eu cheio de expectativa. Eu vinha de grupos folclóricos, né? E naquele tempo era bem difícil passar, né? Entrar, tinha aptidão, teste de aptidão e outras coisas mais. Mas consegui entrar e aí a minha expectativa era como seria Raimunda dentro da universidade, onde eu sabia que a maioria eram pessoas que faziam balé, dança moderna, e que eu não tinha essa linguagem ainda no meu corpo. Tinha um conhecimento da dança negra, do afro, do folclore. E para minha surpresa,
esse ano que entrei, né, no primeiro semestre, aí recebia o convite da professora Conceição Castro, onde que ela tinha a ideia de um projeto, onde que pegou a maioria dos negros, né, que entraram naquele ano, que foi uma boa comarca, que antigamente entrava o quê? 1, 2 por ano. E nesse ano da gente entrou eu, Rosângela Silvestre, Tânia, Edileuza, a Sueli, Leda Ornelas. Então tinha uma gama, e que Conceição teve a visão de que eram negras que vinham trazendo coisas novas para uma linguagem que era técnicas americanas, técnicas europeias, não tinha nada a ver com a nossa estrutura de corpo como dançarinas. E aí fez a proposta do Núcleo de Pesquisa de Danças Negras, que terminou sendo chamado de Grupo Odundê. Que na verdade Odundê era o nome do primeiro espetáculo de resultado da pesquisa. E aí foi minha ascensão dentro, né, da escola, que a gente começou a ser importante, a apresentar as pessoas terem mais visão na estrutura do nosso corpo, que a gente não encaixava, que nossa bunda era estufada mesmo. E que a gente dançava e pulava, mesmo sem o balé. Tanto assim que uma professora de balé, a Mônica, a minha professora, foi assistir o Odundê e disse: mas ai, nas aulas você não pula assim. Você pula. Eu digo, pulo, mas eu estou dançando o que é meu. Da minha maneira eu estou pulando, e não toda encaixadinha, entendeu? Então, e daí a gente foi, o que era entrar em sala de aula e era pesquisar mesmo, a pesquisa era o nosso corpo, como transformar isso, era isso, entendeu? Tá entendendo? Então, alongar, porque alongar, não, a mão pode ser isso. Fechar porque você pode fechar, benção. É negadio, viu? Então, a gente começou a experimentar isso e tudo que a gente produzia e que a gente via que começou a colar, guardar, o resultado foi o grupo Odundê, ou seja, espetáculo Odundê, que a gente ia em cartaz. Às vezes a gente ia dar uma sessão, a gente dava 2 na noite, né? O sucesso que a gente fez dentro dessa cidade. Cada vez que a gente saía de cartaz, que voltava, teatro lotado, né? E nesse tempo eu me lembro que foram os grupos que marcaram, que até hoje a gente fala dos Frutos Tropicais, que eram acho 12 homens dançando, e Odundê, que eram 12 mulheres dançando, né? Porque só tinha homem na percussão, aliás não, um dançarino tinha, que era a conga. O resto todo mundo mulher. Até na percussão tinha mulher. Deu santo. Aí ele tá recolhido, ele vai fazer o santo, entendeu? Aí eu digo, meu Deus, qual é o santo dele? O Molu, eu disse, aí eu me lembrei logo, eu digo, meu Deus, há anos atrás eu fiz um solo, não entendia nada de candomblé, eu fui pra pesquisa, o Molu veio da minha família. Meu nome é Sueli Machado Ramos, meu nome artístico é Sueli Ramos. Eu sou uma mulher preta, moradora desde sempre da Liberdade. Eu sou filha de Eli Machado Ramos e Reginaldo Cavalcante Ramos, já falecido, meu pai. Eu tenho uma filha, Indira Ramos Gomes, minha filha tem 31 anos.
Eu estudei no Colégio Estadual Duque de Caxias e a minha formação artística vem deste colégio. Eu desde sempre fiz dança e música no Colégio Duque de Caxias, sob a coordenação de professora Neide Aquino. Ela era a coordenadora do grupo de dança, toda a parte artística era coordenado pela professora Neide Aquino. Então, desde pequena, desde os 9 anos de idade, eu participei do grupo de dança. Então, nós cantávamos nesse grupo e fazíamos pecinhas de teatro. Então, tinha pecinha de teatro, tipo A Cigarra e a Formiga, A Bruxinha que Era Boa. Fizemos também uma peça em homenagem, um musical, na verdade, em homenagem a Dorival Caymmi. Então, era com músicas e danças de Dorival Caymmi. Então, desde sempre, essa veia artística foi muito aguçada e provocada nesse grupo. Sem falar que eu ouvia muito, minha mãe cantava muito em casa. Então ela cantarolava muito, eu assistia muito programa com música. Foi algo que eu vivi dentro da minha casa. É claro que não somente o ouvir, eu acredito muito que você vem trazendo isso na sua essência e isso vai sendo provocado, isso vai sendo aguçado. E eu tive a oportunidade de vivenciar isso dentro da escola. E o Duque de Caxias sempre provocou isso nos alunos. O Duque de Caxias ele tinha um espaço gigantesco, um auditório imenso, e os alunos faziam sempre esse experimento dentro desse auditório, esse experimento artístico. Então eu participei desse grupo de dança desde os meus 9 anos de idade. E a partir dos 13 anos eu migrei para o grupo folclórico. E de que forma? A professora Neide exigia de nós um teste escrito. Então, como nós trabalhávamos com o grupo folclórico e nós tínhamos que aprender toda essa gama do entendimento artístico sobre os orixás, porque era a parte artística dos orixás e não o candomblé em si. Então nós tínhamos que entender de Oxum, de Ansan, de Oxalá, de Xangô, enfim, tínhamos que saber qual era a vestimenta, qual era a cor, qual era a ferramenta, e tínhamos que fazer isso por escrito, um teste. Só assim adentrávamos o grupo folclórico, porque ela dizia sempre que se íamos representar a Bahia e o Brasil lá fora, se as pessoas perguntassem, tínhamos que saber responder sobre isso. Então nós aprendíamos isso e aprendíamos os cânticos e as coreografias, e a partir disso saímos mundo afora, Brasil afora, para representar a Bahia e o Brasil quase sempre por intermédio da Bahia Tursa, que era o órgão na época que representava o turismo na Bahia. E foi assim o meu primeiro pontapé inicial com o conhecimento artístico, eu diria, essa parte formativa da arte para mim. Aqui na Bahia, nós tínhamos, era uma época muito efervescente com grupos folclóricos. Nós tínhamos o Exaltação à Bahia, no Duque de Caxias, tínhamos no Severino Vieira, o Viva Bahia, e tínhamos o Vermelho, o grupo de Vermelho, que eu não lembro o nome, que tinha a professora Edva Barreto, se eu não me engano. O Vermelho se apresentava no Solar do União, né? Tinham outros grupos, eu não me lembro exatamente os outros grupos, porque eu era muito menina, digamos assim, eu tinha 13, 14 anos, e assim, a professora Neide meio que tomava conta da gente, então eu não tinha conhecimento dos outros grupos, mas eu sei que tinham outros grupos, e esses grupos, eles viviam viajando e representando. Tinha o Balé Brasileiro da Bahia, que era da Ebateca, que era outro grupo também, onde tinha Carlos Moraes, que era o professor, e tinha outras pessoas que representavam, outros bailarinos e bailarinas que dançavam nestes grupos. E estes grupos também, assim como a Exaltação à Bahia, saíam para representar a Bahia nesse sentido. E eu tinha um amigo, Edson Bispo, que ele já mais velho que eu e que outras colegas, ele já envolvido com os grupos afro aqui, né, como o Araqueto, por exemplo, ele me levou, você vai concorrer à rainha do Araqueto, por exemplo. Eu, que nada, você é muito bonita, vamos. E eu fui concorrer à rainha do bloco Afro Araqueto, e esse que ganho como rainha do bloco. E aí lá vou eu, desfilei como rainha do bloco Afro Araqueto.
E fui convivendo um pouco mais, pesquisando um pouco mais sobre isso, e logo depois fiz o concurso, seleção na verdade, né, teste de habilidade específica para a escola de dança da UFBA, já fui conhecendo outras coisas, entrei para a universidade, fui ampliando mais o meu campo de visão para a dança. Dentro da universidade eu adentrei o grupo de dança Odundê, o grupo Chama, que era dirigido por Armando Pequeno, Flecha 2, Augusto Omolu, Paulo Fonseca. Também entrei no grupo Prisma, que era um grupo de estudantes da universidade. Durante um tempo eu fui convidada para o grupo Frutos Tropicais, que era um grupo só de homens, mas eu tive o privilégio de ser convidada também para dançar nesse grupo. Então, durante um tempo, assim que eu entrei na universidade, eu fui convidada para o grupo Frutos Tropicais, porque um tempo dançava no Chama, no Exaltação à Bahia, no grupo Prisma, no Odundê, no Chama, acho que eu já falei, e logo depois, anos depois, também no Dance Brasil Company. Então, e em tudo mais que aparecia, porque o grande lance é dançar. Para além disso, como eu sempre fui uma pessoa envolvida com a música, que foi algo que eu trouxe lá do Exaltação à Bahia, eu também fiz uma seleção uma certa vez para a banda de Daniela Mercury. Daniela Mercury, ela era uma cantora de uma banda e ela foi fazer carreira solo. Então ela estava precisando de bailarinas que cantassem. Então eu fiz a seleção e também fui aprovada. E eu fiquei nessa função de back vocal e bailarina durante 5 anos. Então eu trabalhei com Daniela nesses 5 anos e foi depois que eu saí de Daniela, depois desses 5 anos, que eu fui cantar, que eu fui fazer essa seleção para o Dance Brasil Company. Depois disso também trabalhei mais 2 anos com Márcia Freire. Fiquei também fazendo vocal para Márcia Freire. Depois que eu saí de Márcia Freire, eu fiquei acho que 5 anos com a banda do Mix, que era uma banda pertencente ao cast da Araqueto Produções, que era a empresa que lida até hoje com a banda Araqueto. Fiquei um tempo também trabalhando com o grupo de teatro do SESC, que é o Serviço Social do Comércio, que mantinha um grupo folclórico e um grupo de teatro. Então eu também coreografava e dava aulas para o grupo de teatro do SESC. Trabalhei durante 2 anos com o grupo Abian, que é o grupo folclórico dos Correios. Fiquei também um tempo com esse grupo. Trabalhei também durante 1 ano mais ou menos com o grupo Pracatum, que é uma ONG de Carlinhos Brau. Eu trabalhava com a parte de dança, tinha um maestro que trabalhava com a parte da música. E assim a gente vai trabalhando com tudo que a arte nos propicia. Eu acredito que o artista, ele literalmente tem que ir aonde o povo está. E você ser privilegiada, um privilegiado de poder trabalhar com a dança, com a música, com a arte de uma maneira integrada, isso me faz muito feliz. Eu fico muito contente. Sempre. Falando na questão intérprete, eu esqueci de falar coisas muito importantes sobre a questão sobre a intérprete. Eu também interpretei Carnaval dos Mortos, de Jorge Silva, que foi uma experiência incrível. Soco no Vento ou Sugestão da Última Palavra,
de João Perene, que foi no primeiro ateliê de coreógrafos brasileiros, e Mulheres do Axé, que foi não o último trabalho, mas o mais recente, importante que se diga, nunca é o último, o mais recente trabalho, que foi Mulheres do Axé, de Edileuza Santos, que tá aí na pista, a gente vai voltar a qualquer momento, não é, Edileuza Santos? Retornaríamos. Então, assim, talvez, eu sou uma intérprete bailarina, eu sou coreógrafa, mas eu acredito que o que mais me encanta é ser intérprete. Eu gosto de ser dirigida, eu gosto de estar no palco executando e não apenas dirigindo. Apenas que eu digo não é que seja menor dirigir do que interpretar. Eu prefiro, digamos assim, interpretar do que dirigir. Eu gosto de estar no palco, eu gosto de atuar. Isso me deixa encantada. Eu descobri, sobretudo, não descobri, eu afirmei, eu tenho certeza, pós-pandemia, depois desse quase 2 anos, que eu amo fazer isso. Me alimenta, é minha paixão, tenho certeza, mais do que nunca, e não vou parar. Quantos anos de vida eu tiver, enquanto Deus, os orixás, os anjos, os duendes, toda energia positiva, enquanto vida eu tiver, eu estarei em cima de um palco. Tenho certeza disso. Pelo que você falou no final, da importância do Odundê para a história da dança na Bahia, da importância do Odundê para a escola de dança da UFBA, mas do não reconhecimento desta escola para o grupo de dança Odundê. A escola de dança não reconhece isso. A escola de dança hoje tem um memorial que está sendo feito, continua sendo construído, mas que não tem nada que fale sobre o grupo de dança Odundê. Eu digo que não tem porque não sei, não me recordo de ter sido, pelo menos não para mim, ter sido solicitado nenhum material para ser posto neste memorial. E até onde eu sei, à exceção da professora Conceição Castro, só nós do Odundê temos esse acervo. Poucas pessoas, poucos alunas e alunos naquela escola sabem da existência do grupo de dança Odundê, porque isso não é falado. As pessoas que sabem, os alunos e alunas que sabem porque nos perguntaram, sabem porque um dia souberam que existiram e, sobretudo, são as alunas e os alunos negros e negras que têm o interesse em saber e vieram perguntar. Algumas alunas e alunos, alguns grupos já me entrevistaram e já entrevistaram algumas outras colegas que foram do grupo para saber da história do Odundê. Para além disso, não existe nenhum interesse sobre isso. Então, me deixa... Eu fico muito contente que existam pessoas como você, Iná, e outras pessoas como o Bruno de Jesus, por exemplo, pessoas que estão naquela escola, ou pessoas como você, que eu tenho certeza que ainda adentrarão aquele espaço para resgatar grupos como o Odundê, ou resgatar pessoas outras que não grupos como o Odundê, para mostrar e manter nomes e grupos que devem sim ser lembrados e ser mantidos porque são de extrema relevância para a história da dança na Bahia, quiçá no Brasil. Pessoas que assistiram ao Odundê sabem do que o Odundê representou e do que o Odundê representa. E pessoas que assistiram ao Odundê podem falar sobre. E a escola de dança que teve o Odundê como um grupo oficial, um dia, que teve o grupo Odundê como um grupo que representou, e representou muito bem aquela escola, deveria tentar mantê-lo, como mantém até hoje em outro grupo, ou outros grupos. A minha entrada no grupo Odundê foi de extrema importância. Eu entrei na universidade, eu tinha 19 anos. Eu tinha experiência de grupo folclórico. Mas a minha experiência de grupo folclórico, como eu falei anteriormente, era uma experiência muito vasta, porque era uma experiência de dança, de música,
de balé porque eu tinha colegas que já eram da universidade e a gente sabe que a universidade tinha aula de balé clássico, 1, 2, 3, 10, 20, 50, aula de dança moderna, então essas pessoas levavam para o grupo folclórico, então nós já sabíamos disso. Eu não fui aluna de balé clássico em academia porque eu não tinha dinheiro para isso, mas o meu colega e a minha colega que já eram alunos de lá levavam isso pra gente. Então quando eu entrei na universidade eu tinha a mínima noção disso porque eu sou da época que a habilidade específica na universidade, na escola de dança, que hoje não tem mais, era de 1 semana de aula. Então eu tinha 1 semana de teste de aula de balé clássico, aula de dança moderna, aula de prova escrita, aula de entrevista, aula de sei lá mais o que. Por isso passei com todo o mérito, não desmerecendo quem passa hoje. Se não tem hoje, paciência, nem por isso há um desmérito. Então, quando eu entrei no Odundê, que nós tínhamos aquelas 6 horas de pesquisa corporal, nós éramos objeto de pesquisa. E nós tínhamos Conceição Castro, que estava naquela direção corporal, dizendo: faça assim, melhore dessa forma, vá por esse caminho, agora sim, flexione seu pé, flexione seu joelho, porque a dança afro é aquele joelho flexionado, é isso que te dá essa base. Foi de uma riqueza, de um entendimento, foi excelente. E a pesquisa corporal, a pesquisa musical que nós fazíamos com a percussão, anos depois, nós fomos obrigadas a usar música mecânica, porque desde sempre era uma certa dificuldade para conseguir o que queríamos com música, sobretudo depois que não tínhamos mais a direção de Conceição, porque enquanto tínhamos a direção, nós tínhamos respaldo, depois éramos nós por nós, como sempre, inclusive. Aí tivemos que optar por música mecânica, mas ainda assim nós íamos para a escola de música pesquisar, que não era escola, era departamento de música, mas nós já tínhamos esse entendimento do que queríamos por causa do aprendizado anterior. Tudo isso foi de muita valia, tudo isso foi muito interessante, tudo isso foi muito válido. Então o aprendizado dentro da escola de dança com o grupo Odundê é um aprendizado para a vida. Foi e é um aprendizado que eu utilizo até hoje, do movimento, da polirritmia, da subdivisão, do que você pode fazer com o seu corpo. É um legado para a vida inteira. E sobre a maternidade, assim, eu fiquei grávida, eu estava no Odundê, parei o que precisei parar, porque a gente, quando o artista, a mulher artista, a gente engravida e a gente dança, e a gente para e a gente dança, e o filho, a filha fica ali, a gente leva e a gente dança. Então não há uma divisão entre a mulher, a artista, a bailarina e a mãe. É tudo junto e misturado ali, não há uma separação, porque a gente não tem tempo para isso. Sobretudo quando você é artista da dança, né, que você depende especificamente do seu corpo, não é artista da pintura, não é artista da voz, que você pode ficar sentada, amamentando, cantando ou falando o seu texto, né, ou treinando, não, você precisa do corpo. Então, artista da dança, a gente meio que se mistura naquele lugar e tá tudo certo. E aí uma amiga me apresentou a corrida. Eu me matriculei em uma assessoria e comecei a correr por obrigação mesmo, simplesmente porque precisava emagrecer. Foi muito difícil no início, eu corria durante 5 minutos e quase morria. E aí as pessoas comentavam: mas você é da área de dança, super fácil para você correr, só que não. São coisas diferentes para quem corre, para quem faz dança, para quem faz ginástica, para quem faz crossfit, enfim, são técnicas diferenciadas. E aí permaneci em uma assessoria durante 7 anos, acordando às 4, 4h30 da manhã, porque nós começávamos a correr às 5h30. Algumas pessoas diziam: ai, que ótimo, você está ótima, né? Que fácil. Fácil não. Emagreci porque acordava às 4, 4h30 da manhã para correr. Não foi fácil. Me mantive durante 7 anos fazendo isso. Conheci excelentes pessoas na corrida. Hoje eu tenho um grupo de excelentes amigas, posso considerá-las amigas. Viajamos muito.
para participar de corridas. Viajamos para alguns lugares para participar de algumas corridas e formamos um círculo de amizade muito interessante. E é isso. Agreguei isso para a dança, porque é uma atividade física muito intensa e isso me ajudou para a dança. E eu acredito que todo tipo de atividade física que você faz, você acaba agregando uma coisa a outra. Eu, como pessoa da dança, né, artista da dança, hoje eu sou bailarina, eu pratico corrida, eu pratico crossfit, eu pratico Krav Maga e voltei a fazer aula de balé e penso que tudo que a gente pode fazer para agregar ao corpo, no sentido de atividade física, especificamente falando sobre atividade física, acho que é bem legal, interessante, é bom. Inclusive, nesse quase 2 anos de pandemia, eu saí das assessorias, as assessorias já voltaram a treinar, não me sinto confortável ainda para voltar para as assessorias, porque eu percebo que algumas pessoas usam máscaras, outras permanecem sem usar máscaras. Por exemplo, nós estamos aqui gravando esse vídeo, eu tirei a máscara apenas para fazer a fala, as pessoas envolvidas nessa gravação estão todas usando máscara. Assim que terminar a gravação eu coloco minha máscara, então eu não me senti à vontade ainda para voltar. Espero voltar, mas assim, não voltei ainda para as assessorias por conta disso. Espero que assim que retornarmos ao dito normal, nós possamos retornar com as nossas viagens, que são muito prazerosas, para as nossas corridas, para os nossos encontros, para participar das corridas, assim como fazíamos antes de toda essa situação. Primeiro, sempre ressaltar o quão foi importante dividir com essas pessoas, sobretudo com as mulheres que estavam e que continuam nessa turma, porque nós mantemos o grupo que nós formamos, espero que mantenhamos esse grupo assim. Pessoas muito importantes na dança, pessoas que eu admiro demais, muito importante por representar as minhas colegas servidoras técnicas, artistas da escola de dança, muito importante por estar junto com as minhas colegas pretas da dança, sobretudo porque nós somos a maioria neste mestrado, se não me falha a memória, acho que 80% ou 90% da turma formado por mulheres negras e por alunas e alunos negros e negras. Então, muito feliz por representar essa turma, por ser a primeira mulher negra, servidora técnica, artista, e por ter participado e por ainda estar presente nessa turma tão potente, tão significativa para mim. O que a dança te entregou, Su? Minha vida. Minha vida. Amo o que faço. Amo, amo, amo de paixão. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembre, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes.
respondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Somos muito jovens ainda temos muito a conquistar, muita coisa para fazer, muita coisa. Vamos.